Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito, muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática, ao nosso canal Liga da Gramática. Eu, você e eu, nós e a língua portuguesa. Quem vos fala nesse momento é a Prof. Verônica Mariano. E aqui nós vamos ver hoje, assim como foi me pedido, tive aí várias solicitações, para falar um pouco sobre pontuação, mais especificamente vírgula. Só que eu não tenho como falar em vírgula para que fique claro para você, sem falar um pouco em sintaxe. Então hoje a gente vai entender a relação sujeito, verbo, complemento, e aí dentro disso a gente vai encaixar a nossa pontuação. Então é muito importante que você aprenda a identificar sujeito, verbo e complemento. E essa é a primeira etapa quando a gente fala em sintaxe, análise sintática. Aprender a encontrar as funções, a identificar as funções da sintaxe dentro de uma oração ou de um período, saber identificar sujeito, verbo e complemento é o primeiro passo. Beleza? Vamos lá então. Aqui. E eu já deixei para você separadinho aqui, ó. Vírgula, sujeito, verbo e complemento. O que é importante? Quando a gente fala... deixa eu ver se vai caber aqui sem mexer na câmera. Cabe. Quando a gente fala em pontuação ou análise sintática, é muito importante que a gente preencha sempre 3 casinhas. Peraí, deixa eu fazer diferente. Lembra quando a gente brincava de forca? Você já brincou de forca na sua vida? Quando se brinca de forca, tem um monte de espacinho. E aí tem um tema. Nosso tema, por exemplo, fruta. E aí você vai falando as letras e vai preenchendo conforme você vai errando. Quero letra A, aí não tem letra A. Quero letra C, não tem letra C. Vai desenhando. Não é assim que brinca de forca? Pois é. Eu quero que você pense que nós vamos brincar de forca. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho bem bonitinho. Que nós vamos brincar de forca. E se você errar, significa que você está eliminado do seu concurso. Só que a nossa forca só tem 3 casinhas, olha como que é mais fácil. E essas 3 casinhas, cada uma tem um tema, sujeito, verbo e complemento. Essa daqui, ó, é a ordem direta de uma oração. Quando a gente fala em um período simples, o meu período simples ele vai ser formado por sujeito, verbo, complemento. E aqui assim eu vou colocar só um desenho, mais uma casinha, mas ele vai ficar fora, eu vou colocar até entre parênteses. Que eu vou chamar de adjuntos, tá? Vou chamar aqui de adjuntos. Deixa eu reduzir essa letra, que ela tá muito grossa. Aí. Adjuntos. Vamos fazer de novo aqui. Que vai ficar para um outro momento, tá? Vai ficar para um outro momento, depois a gente fala disso. Mas essa daqui é a ordem direta de uma oração, tá? Então, é neste sentido que a gente sempre tem que trabalhar o sujeito primeiro, o verbo no meio e o complemento depois. Quando a gente fala em complemento, pense, tudo que eu chamar de complemento vai ser. Tudo que eu chamar para você de complemento, você pode ter aí na sua mente que esse meu complemento pode ser objetos direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal ou pode ser ainda um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, quando a gente faz análise sintática, que a gente separa o nosso período, ele não é complemento. Ele é uma parte essencial, ele está lá nos elementos essenciais de uma oração. No entanto, a gente vai jogar ele aqui porque ele faz parte do predicado. Quem é o elemento social? Quem são os termos essenciais de uma oração? Sujeito e predicado. E o predicativo do sujeito, ó, predicativo, predicado. Então ele faz parte do predicado. Mas, para a gente poder colocar na nossa casinha aqui, eu quero que você imagine que o predicativo do sujeito é um complemento, tá? Para a ordem didática, ele vai ser um complemento. Beleza? Beleza. Então, sempre que a gente falar de análise sintática, a gente vai pensar dessa forma. E aí, o que é que eu tenho que ter em mente? Isso aqui já serve para sua redação, serve para tudo. O que é que eu tenho que ter em mente? Quando você vai escrever
e falar de pontuação, de período, eu tenho que ter em mente que um período simples, ele tem que ser composto, uma oração, ela vai ter de ser composta por sujeito, verbo, complemento, e aí eu posso pôr um ponto. Se eu quero fazer um período composto, vou colocar uma vírgula ou não, aí vai depender do tipo de oração, se for coordenada ou subordinada, mas isso a gente vê depois, lá em vírgula. E aí eu coloco o meu segundo elemento, que é a minha segunda oração. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Bem simplesinho. Eu gosto de chocolate. Período simples, tá? Período simples. E quando a gente fala em período simples, eu não posso trabalhar com isso na minha redação, porque período simples não te coloca dentro de um concurso. Eu tenho que saber trabalhar com período composto, tá? E os meus conectivos, porque é isso que faz com que você passe no concurso. Beleza. Mas por enquanto vamos entender isso aqui. Toda vez que você vai fazer uma análise sintática, você começa pelo verbo. Por quê pelo verbo? Porque você bate o olho, você consegue identificar o que é um verbo e o que não é. Então você vai no verbo e vai perguntar quem para ele. Mas esse quem é ligado com tudo que vem depois, tá? Então, quem gostou de chocolate? Quem gosta? Quem gosta de chocolate? Eu. Então aqui, ó, está o nosso elemento chamado sujeito. Eu. E eu venho aqui e coloco o gosto. Eu já vi quem é, né? Porque é meu verbo. E o de chocolate vem depois. Deixa eu tirar o adjunto daqui. E eu gosto de chocolate. Professora, tá tão fácil. Calma, que a gente vai entrar na parte que é muito importante. Beleza? Beleza. Mas eu tenho que aprender que quando a gente fala em período composto, e é muito comum vocês fazerem isso, vocês colocam assim, ponto. E aí aqui, ó. Que seja... Aguenta lá. Nossa, como eu amo esse aplicativo. Que seja amargo. Opa. E aí você me manda isso na redação e tem um ponto aqui. Jesus amado. Então vamos lá, a gente já fez a análise dessa primeira oração, certo? Certo. Quando a gente faz uma análise sintática, a gente tem que identificar se eu estou fazendo certo ou não. Vamos pegar só esse pedaço. Que seja amargo. Tem sentido pelo amor de Deus. Então vamos começar pelo verbo. Vamos apagar aqui. E a gente tem que preencher essa casinha. Que seja amargo. O meu verbo é o verbo ser. Seja. Beleza. Quem seja amargo? O quê? Mas quem que é o sujeito? É o quê, professora? Certo, é o quê? Mas qual é o referente? Que o quê? Quem seja amargo? A lua? A minha vida? O meu coração? Professor, é o chocolate. Mas tá escrito chocolate aqui, eu já paguei. Porque se eu tenho um ponto, tudo que está aqui, ó, significa que quando a gente recorta, eu posso apagar. Essa é a ideia da pontuação. Aí, na hora de fazer uma interpretação, eu preciso do texto todo. Mas para análise sintática, a título de análise sintática, eu não preciso. Eu cortei, e aí, cadê? Ah, professora, então eu não posso sair colocando ponto em qualquer lugar, tá? Então aqui, ó, eu gosto de chocolate que seja amargo. Agora sim, eu tenho aqui, ó, uma oração que a gente vai chamar de oração principal, e aqui eu tenho a minha oração subordinada, que a gente já vai ver por que ela é subordinada. E aí, somando os dois, nós temos aqui um período composto. Tá? Então é esta que é a ideia, por que eu preciso de um ponto, por que eu preciso de uma vírgula. Eu só posso colocar ponto quando acabou o meu período, quando acabou a ideia. Senão eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Ou sem nada, que não é o caso aqui, que é restritivo ou explicativo, mas eu não vou entrar nisso agora. Só na hora que a gente for falar de ponto, de vírgula.
Coloca um pontinho. Mais um exemplo com esse mesmo exemplo, mais um exemplo. Eu gosto de chocolate, mas eles engordam. Por que está no plural? Vou explicar agora. Antes, deixa eu recortar aqui. Joga para cá. O que é o nosso período composto? E eu sempre tento passar isso para vocês quando eu estou explicando redação, porque vocês têm muito aluno tem muita dificuldade com isso. Então, o que é um período composto? Vai ser sujeito, verbo, complemento. Vou fazer uma flechinha aqui, tá? Adjuntos. Mais, de novo, sujeito, para baixo. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo e complemento, tá? Por vezes, alguns desses elementos não vão estar presentes. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo anterior. Aguenta aí. Ó, que seja amargo. Agora, vamos preencher todas essas casinhas com esses dois períodos. Olha só. Começa pelo verbo principal. Gosto. Beleza, tá aqui. Eu vou apagar o adjuntos, tá? Gosto. Quem gosta de chocolate? Eu. Agora aqui, meu complemento indireto. Vou colocar só um choque, tá? De choque. Ai, meu pai, pera. Gosto de chocolate. Beleza? Foi. Agora eu tenho mais um pedaço. A gente tem que fazer a análise desse outro pedaço. Vou pelo verbo de novo. Seja. Quem seja amargo? O quê? O que é o meu sujeito. Só que quem este que representa? Agora não tem mais um ponto. Eu não apaguei o restante. Eu tenho um pedaço ali, então eu consigo identificar quem é o sujeito desse cara. Quem é o referente? Esse que representa quem? Ele está substituindo. Se eu pudesse exorcizar esse que, e eu exorcizasse esse que, o que sairia dele? A palavra chocolate. Então, o referente deste que é chocolate, mas o sujeito da análise sintática é o que? Beleza? Foi. E agora aqui eu tenho, seja o que? Amargo. Lembra que eu falei para vocês? Agora vamos fazer a análise sintática de tudo isso aqui. Este verbo é que tipo de verbo? Um verbo transitivo indireto. Por que eu sei que ele é um verbo transitivo indireto? Porque tem um Dzinho aqui. E eu estou vendo aqui a minha preposição. Agora, então, como é que eu vou avaliar e dar o nome a esse complemento? Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este daqui é um objeto indireto. Foi. E agora o nosso outro pedacinho aqui do meu período composto, que é a minha oração subordinada. Vamos analisar esse sujeito? Este sujeito é quem? Quem é este sujeito? Como assim, professora? Não vai o vermelho nem a pau. Qual a classe gramatical dele? Como é que eu sei que ele é um chocolate? Ah, professora, aí você me pegou, porque ele é um quê? Mas ele é um quê? Ele é um quê o quê? Conjunção integrante, ele é uma conjunção causal, ele é um pronome. Como é que eu sei? Eu vou observar que ele pode ser substituído por variações de o qual. Então, eu gosto de chocolate, o qual seja amargo. Então, ele é um pronome relativo. Ele é o meu sujeito e ele tem como referente a palavra chocolate. Vamos fazer uma análise agora de todo este pedaço aqui. O nome desse pedaço. Tudo que é iniciado por um pronome relativo, ele é oração subordinada adjetiva. E eu vou fazer uma aula só sobre isso. Adjetivo. Por hora você não precisa saber, lembrar, tá? Adjetivo. Beleza. Agora eu vou analisar, já analisei o período inteiro, vou analisar cada pedacinho. Este seja é o que tipo de verbo? Aqui, do lado de cá,
eu tinha um verbo transitivo indireto. Este verbo é o quê? Verbo de ligação. Então, o nome deste verbo é um verbo de ligação. Como se chama o complemento de um verbo de ligação? Eu já falei que a parte didática dele eu chamo de complemento, mas pela gramática não é, tá? Ele é um elemento essencial, mas a gente vai chamar de complemento. Qual é o nome de um complemento de um verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Quando você separa dentro dessas casinhas, fica muito mais fácil de você fazer a análise. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para o exemplo que tinha um mais. Vírgula. Mas eles engordam. Beleza, deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixar só a nossa casinha da nossa forca. Ixi, apaguei um pedaço que não devia. Apaguei outro pedaço que não devia. Vai com calma, minha gente. Aí. Sujeito, verbo, complemento. Algo muito importante que eu esqueci de falar. O que é esse mais? Quando a gente fala em período composto, o que é esse mais? Esse mais você vai chamar de conectivo. E o que pode ser esse conectivo? Esse conectivo pode ser pronome relativo. Este conectivo pode ser conjunção ou locução conjuntiva, tá? Então são eles, são os nossos pronomes relativos e são as nossas conjunções. E é isso aqui que vai fazer o seu período composto. Eu preciso desse conectivo, tá? Então vamos lá. De novo, algo que é muito comum vocês fazerem. Mete um ponto aqui, mas eles engordam. Não dá para fazer isso porque lembre, toda vez que eu coloco um ponto, que estou entre dois pontos ou entre duas vírgulas, significa que o restante pode ser retirado e eu posso fazer uma análise só desse pedacinho aqui que eu estou olhando, que é esse caso aqui. Mas eles engordam. Quem engorda? A professora estava escrito aí chocolate, mas agora não está mais. E aí? Você está entendendo a relação do período composto e a importância de saber a hora de se colocar um ponto e a hora de se colocar uma vírgula? Então, quando eu trabalho com isso aqui, ó, período composto. Não posso pôr um ponto aqui. Esse meu conectivo não pode ser substituído por um ponto. Ele vai ter uma vírgula ou ponto e vírgula a depender, e a gente vai ver isso na sequência, a depender do tipo do conectivo, tá? Então, beleza. Então, vamos colocar aqui. Vou apagar, vou voltar. Tá aqui. Gosto de chocolate. De novo, a gente já sabe, não vou fazer de novo as perguntas, a gente já sabe como é que tem que estar aqui. De chocolate. E a gente já sabe também o que significa este período. Beleza. Agora vamos fazer aqui. Quem engordam? Eles. Eles engordam. Ponto. Quem engorda? Engorda. Não tem engorda alguma coisa. Ah, quem engorda, engorda a alguém. Não. Quem engorda, engorda. Eu engordei. Tá? Você engordou. Eu já sei que a pessoa tá gorda. Então, não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Por isso que, neste caso, eu não tenho aqui um complemento. Beleza, professora, mas esse mais vai para onde? Esse mais vem aqui, ó. É o meu conectivo. Diferente do que ia lá para a função sintática. Por quê? Conjunções não têm função sintática. Tá? Então, eles não exercem função sintática. Não existe função sintática para eles. Quem tem função sintática? Esse daqui, que a gente viu. Volte aí no vídeo anterior, casse aí, que eu tenho funções do que e do se para vocês, tá? Tem aí em algum lugar função do que. Tá? E aí eu explico como é que a gente identifica a classificação do que pronome relativo. Foi? Foi. Por isso que ele foi para a casinha e os outros não. E aqui eu tenho o meu período composto, e é assim que eu tenho que fazer a minha análise. Professor, e qual a relação disso com a vírgula? Ótimo. Período composto a gente matou. Conjunção integrante, oração interferente. Beleza, agora a gente vai entrar na vírgula propriamente dito. Depois eu tenho que voltar aqui para... Aguenta aí.
Beleza, vamos lá então. Eu tô olhando qual eu vou falar primeiro. Eu monto aqui, mas depois o meu cérebro faz um brrr, dá uma virada e eu falo, eu acho que é melhor falar tal coisa. Pera aí. Vírgula não pode ser utilizado entre sujeito, verbo e complemento. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, essa casinha. Deixa eu ampliar para vocês. Vou jogar aqui. Quem é o meu sujeito? Olha só, eu fiz as casinhas. E é muito importante que você aprenda a fazer essas casinhas, tá? Vou colocar em preto, porque tá tudo vermelho e azul. Aí vocês não vão enxergar. Sujeito, verbo. Começo pelo meu verbo, porque eu já falei para vocês que a gente tem que começar pelo verbo. Quem estudam português? João e Maria. Então, eles vão para a casinha do sujeito. Estudam. João e Maria estudam o quê? Quando eu quero saber o complemento, não é simplesmente olhar quem está depois do verbo. Porque depois do verbo eu posso ter, como é aqui, ó, uma oração interferente, uma oração intercalada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego o meu sujeito, somado ao verbo, e pergunto para ele o que, ou de que, ou com o que, tá? Vai depender aí da regência do verbo. João e Maria estudam o quê? Português. Então, é o meu complemento. O que é que acontece? Eu não posso pôr vírgula aqui e não posso pôr vírgula aqui. Ah, professora, só eu sei. Então, tá bom. Se você sabe, então vamos olhar essa de baixo. De novo. 3 casinhas. Quando eu tenho uma oração que está maior, que está interferente, você procura o seu primeiro verbo. Ah, aqui só tem um, professor. Então, beleza, ficou mais fácil ainda. Ah, não, tem 2, ó, o são ali. Aqui tem outro, ó. Que são irmãos. Beleza, professor, e se eu quiser começar pelo que são irmãos? Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque você vai começar aqui, ó. Que são irmãos? Quem são irmãos? João e Maria. Opa, beleza. Então, você lembre que para cada verbo você tem que fazer uma casinha sujeito, verbo, complemento. Para cada verbo. Então, vamos começar por aqui e fazer por ele, porque foi o primeiro verbo que você enxergou. Faz de conta, né? O famoso faz de conta que você não enxergou esse verbo aqui. Beleza. Que são irmãos. Quem são irmãos? Daqui o verbo são. Aí, quem são irmãos? João e Maria. Vou colocar só um JM. Beleza, professora. Aí agora, João e Maria são o quê? Irmãos. Aqui eu tenho meu sujeito, verbo, João, Maria. Sujeito, verbo, complemento, certo? Mais ou menos. Porque eu tenho um que. O que nós vimos no anterior? Que o meu que exerce a função de sujeito. Tá? Ele exerce a função do sujeito. Professora, mas e João e Maria? Referente. Se você não se lembra disso, tem uma aula aí, tá? João e Maria é o referente, mas sintaticamente o que é o seu verbo, tá? Seu verbo, seu sujeito. Beleza. Agora eu enxerguei esse outro aqui, ó. Então, bora lá para ele. Quem estuda um português? É o meu verbo. Quem estuda um português? João e Maria. Ou irmãos. Quem estuda um português? Irmãos, professora. Tem certeza? Mas esse irmãos já não está aqui na oração de baixo? Já não faz parte desse daqui? Quem que está sobrando? João e Maria. Então, João e Maria é o sujeito do verbo estudar. Então, ele que vai ser aqui, ó, deixa eu apagar tudo isso aqui, tá? Senão vai fazer um nó aqui na cabeça de vocês. Sobe um pouquinho. Verbo, complemento e meu sujeito. Então, este João e Maria é o sujeito do verbo estudar. O que é o sujeito de irmãos? E João e Maria é o referente do quê? Aqui, estudam português. O que é que acontece e é muito comum de vocês fazerem? Vocês colocam uma vírgula aqui ou uma vírgula aqui depois do irmãos e pronto. Só que se eu coloco uma vírgula aqui, ó, vamos visualizar. Vou desenhar bem bonitinho aqui. Sujeito, verbo, complemento. E aqui dentro
eu tenho mais um sujeito, verbo, complemento, certo? Certo. O que é comum de vocês fazerem? Colocar uma vírgula só separando esta oração aqui, ó. Só que eu não falei que não pode ter sujeito, verbo, complemento, não pode ter uma vírgula? Nunca vai ter, nunca. Na história da pontuação, nunca vai existir uma vírgula entre sujeito, verbo e complemento. O que pode existir? Duas. Duas pode. Uma, nunca. Pode existir duas vírgulas, pode existir parênteses e pode existir travessão. Isso pode. Porque quando eu tenho parzinho, é a mesma história dos dois pontos. Tudo que está em volta pode ser apagado. Então, eu posso apagar isso aqui, ó. E aí eu vou continuar com esta relação aqui. E aí nada interfere. Quando você coloca uma simples vírgula, eu matei tudo. Professor, eu ainda não enxerguei. Vou colocar aqui em cima. Ó, vou colocar só João. João estuda português. Ponto. João, que é inteligente, estuda português. Note que eu tenho duas vírgulas. Se eu colocar só uma, o que é comum, essa primeira aqui vocês deixam, tá? Essa daqui é comum vocês não colocarem. É comum essa daqui, ó. Esta daqui vocês costumam colocar. João, que é inteligente, porque até na entonação, ó. João, que é inteligente, estuda português. Mas está errado, porque eu estou separando o meu sujeito do meu verbo com uma oração interferente. Então, eu tenho de colocar duas, tá? Duas vírgulas. Aí, agora, aqui a gente vai entrar em mais um pedacinho de sintaxe. Isso aqui é uma oração, toda vez que o meu que for pronome relativo, ele tem duas funções. Ele tem dois sentidos. Ou ele vai ser restritivo, ou ele vai ser explicativo. Em relação a sentido, só decore que tem a pontuação. Restritivo não tem vírgula, porque vírgula nunca restringe. Vírgula ela pode enumerar, ela pode explicar, tá? Enfatizar, mas ela nunca restringe. Então, o explicativo tem vírgula. E aí, aqui vai ser a diferença disso, ó. Que é inteligente. Se eu quiser colocar vírgula para ser explicativo, eu tenho que pôr duas. Isso aqui a Banca CESP adora cobrar. Ela coloca uma vírgula só. Não. Se eu quero explicar este que, aí essa vírgula vem vírgula antes do que, eu tenho que colocar a segunda. Se eu não colocar esta daqui, eu também não coloco a última. Tanto faz. Quero restringir, não põe nenhuma, nem antes nem depois. João, que é inteligente, estuda português. Ótimo. Oração interferente, que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, se eu quero explicar, parzinho de vírgulas. Senão eu vou ter erro gramatical, porque eu estou separando o meu sujeito do meu verbo com o meu complemento. E eu não posso fazer isso. Beleza? E isso aqui é um período composto, porque eu tenho um conectivo aqui. Toda vez que eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Mais de um verbo, período composto, sempre. E sempre que eu trabalhar com período composto, eu tenho que fazer uma casinha dessa para cada verbo. Sujeito, verbo, complemento. Uma casinha dessa para cada verbo. E aí, dentro dessas casinhas, eu vou fazendo análise. Pode até colocar um maisinho e saber identificar aqui o conectivo, tá? Isso também te ajuda muito. Beleza? Beleza. Agora, vamos falar... Já entendemos o quê? Que não separa sujeito, verbo e complemento. Agora, vamos de novo para a casinha. Não vou colocar casinha agora, não. Vamos para esse item aqui, ó. Oração interferente. Falamos dela. Deixa eu limpar aqui. Falamos dela. Ok.
Agora vamos falar da oração integrante. Gente, entre pontuação, essa daqui é, assim, ganha disparado, deixa todo mundo longe, deixa todos os outros erros longe. É o que vocês mais utilizam de vírgula. Conjunção integrante. Também, se você não se lembra, vai lá na função do que eu estou falando disso. Olha só, é importante que estude para passar. Note que isso, vou colocar outro isso, que vocês vão confundir. Note que estudar é importante. Ponto. Beleza, o que é que acontece? Que é bem comum de vocês fazerem. Vou nessa segunda oração primeiro. Veja que até quando a gente fala, parece que ele pede uma vírgula aqui, ó. Note que estudar é importante. Aquele ditado que vocês, aquela expressão que vocês aprenderam lá atrás, que dizia assim, quando você respira ou quando dá uma pausa é uma vírgula. Será? Note que estudar é importante. Gente, até pediu uma vírgula. Não pode. Por quê? Toda vez que o meu que puder ser substituído por um isso, significa que tudo isso aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva. Então ela é, todo esse pedacinho aqui é uma função sintática ligada a esse verbo. Aí eu tenho aqui, ó. Opa, fiz invertido. Minha forca. Sujeito, verbo, complemento. Vamos fazer análise do note, tá? Note. Coloca aqui, é um verbo, certo? No imperativo, note. Note isso. Beleza. Então agora eu tenho que fazer, vamos apagar tudo isso aqui e colocar um isso. Por quê, professora? Porque toda vez que você tem um que, deixa eu voltar. Toda vez que você tem um que, conjunção integrante, na hora de fazer a análise desta oração, olha o tanto de palavra que eu tenho, você tem mais um verbo aqui, você vai se perder. Então, para não ficar fazendo análise de tanta coisa, você apaga tudo e escreve tudo isso com isso. Note isso. Beleza? Beleza. Então, você vem aqui e escreve. Só está escrito note isso. Note. Note o quê? Isso. Quem note isso? É uma ordem. Então, não há um sujeito aparente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito que não está claro. Por quê? É uma ordem para você ou para alguém, tá? Então, não está claro, é uma ordem. Note isso. Está sem sujeito. E agora? Isso note? Não, é note isso. Note o quê? Vamos fazer a análise, que a gente aprendeu a fazer a análise depois que põe na casinha. Aqui eu tenho um verbo que está no imperativo, quem nota, nota alguma coisa, um verbo transitivo direto. E aqui eu tenho um objeto direto. Pode, minha gente, ter uma vírgula aqui? Não pode. Então eu não posso colocar uma vírgula quando eu tiver conjunção integrante, porque a conjunção não tem função sintática, mas tudo que está ligado nessa conjunção tem função sintática. Próximo exemplo. É importante que se estude para passar. Então eu venho aqui, ó, e substituo tudo isso por isso. É importante? Isso. Vamos colocar dentro da nossa casinha. Vamos colocar aqui dentro da nossa casinha. Beleza, vamos apagar. Opa. Foi? Foi. Quase terminando a aula, pessoal.
pessoa distraiu, aqui fui falar com vocês, distraiu. Beleza, é importante isso. Apaga isso aqui para ficar visível para vocês. É importante isso. Começa pelo é. Beleza, põe o é nesse cacete. É. É um verbo de ligação. Ótimo. Agora eu vou fazer, tenho só o é e tenho duas casinhas em branco. Quem vai ser primeiro aqui? Quem vai ser o meu sujeito? Importante é isso? Importante é isso? O sujeito é o importante? Não fica estranho? Então, quem vai ser o seu sujeito é o isso, ó. Isso é importante. E aí, aqui eu tenho este elemento como meu sujeito. E aí, eu posso, então, colocar uma vírgula aqui ou aqui? Não pode. Então, sempre que você tiver um que conjunção integrante, um que pode ser substituído por isso, nisso ou disso, eu não posso colocar uma vírgula na frente dele. Vocês acham que todo que não tem aquela relação vírgula que, com vírgula explicativo, sem vírgula restritivo, vocês sempre acham que o que pode ter vírgula. Não, gente. O que só vai ter essa relação quando ele é substituído por o qual, a qual, na qual, porque aí ele é um pronome relativo. Não sendo pronome relativo, não existe essa relação com vírgula. Foi? Foi. Então, olha só. Período composto, eu tenho que analisar se vai ter um conectivo ou não para pôr essa vírgula ou ponto. Conjunção integrante, não pode ter vírgula. Oração interferente, parzinho de vírgula sempre. Beleza? Essas partes aqui eu, por enquanto, não vou falar. Agora, esse aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o período composto. Agora, vamos voltar aqui. Período composto. O que é um período composto? Vamos lá bem rapidinho. O período composto ele é formado por dois tipos de oração. A coordenada e a subordinada. A coordenada vai ser o nosso sabão em posse, que é a oração conjunção sindética. Sindética é bom, né? Sindética ou vírgula, dois pontos ou ponto e vírgula, que é assindética. O que isso significa? Aqui eu não tenho conjunção. Não há conjunção. Vou fazer bonito isso. Olha, não há conjunção. E esta daqui, existe conjunção. E quem são as minhas conjunções? É alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa. Por que se na minha época que eu estudava, que eu criei esse macete, existia um sabão em pó chamado se todo branco fosse assim. E aí eu decorei isso como sendo o meu sabão em pó. Então, se é eu não quero que você fique procurando e tem sentido, porque quando a gente vai fazer uma análise pela gramática, de forma técnica, bem elegante, isso aqui significa que não há dependência. Ele tem sentido completo. Só que quando você começa a analisar, você fala, tá, mas cadê o sentido? Não tá completo. Porque você se perde. Então, eu só quero que você decore. É sabão em pó? É separado por vírgula, ponto ou dois pontos? Então, ela é coordenada. Subordinada. A subordinada, período composto é adverbial, ele é integrante, que é o substantivo, o contrário, é subordinado substantiva,
que é a nossa conjunção integrante, ou ela é a adjetiva, que é aqui o nosso pronome relativo. Qual a relação disso com a vírgula? A nossa relação disso com a vírgula é a seguinte: quando eu tenho a-se, vírgula, obrigatório. Tenho a-se. Quem é o a-se? Mas. Eu tenho porém. Eu tenho um porquê explicativo. Então, sempre que eu tiver alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa, a vírgula é obrigatória, exceto o e. Quando a gente tem e, João e Maria, tem vírgula? Não tem vírgula. Então, eu não posso pôr a vírgula aí para o meu e, tá? Tem uma exceção, mas eu não vou falar dela agora. Para uma próxima aula. Adverbial. Quem são as conjunções adverbiais? São 9 tipos. Então, dá uma olhada aí quais são os tipos. Ah, tá, peraí. E aqui? Esta daqui são separadas. Deixa eu fazer separadinho, cores separadas. Ixi, eu não lembro onde que põe cor separada. Aí. Ó. Cores separadas. Adjetiva, vírgula se você quer explicar e sem vírgula se você quer restringir. Professora, quando é que eu sei um ou outro? Você que manda, tá? Quer pôr vírgula, explica. Não quer pôr vírgula, lembre que tem que, se for no meio, tem que ser parzinho. Os parzinhos só se for no meio. Conjunção integrante, já vimos que não tem vírgula. Não tem vírgula. E a adverbial? A adverbial eu vou colocar aqui. A adverbial é facultativa. Facultativa. Como assim facultativa, professora? Vou dar o exemplo. Está aqui embaixo, eu acho. Não, está muito grande, muito longe o exemplo. Facultativa. Como é que você vai fazer esta pontuação da oração adverbial? Se ela estiver na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, conectivo, e aí de novo sujeito, verbo, complemento, ela é facultativa. Exemplo, os alunos ficaram felizes quando, ó, o nosso conectivo, o sinal tocou. Ó, tudo dentro da casinha. Tudo bem bonitinho dentro das casinhas. Sujeito, verbo, complemento, que é o nosso predicativo do sujeito, conectivo temporal, tá? Conectivo adverbial temporal. De novo, o sujeito e aqui o verbo. Então, a vírgula aqui, ó, o que a gramática diz? Essa vírgula vai ser facultativa quando o período composto subsequente, aqui o subordinado, for muito grande. O que é grande para a gramática? Longo para a gramática? Mais de 3 palavras. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4 palavras. Posso colocar. Indica-se, a gramática traz assim, indica-se o uso da vírgula no sentido direto da oração quando o período subordinado é considerado extenso ou grande. Então, a partir de 3 palavras, posso colocar. Mas indicar não é dever, tá? Então, significa que é facultativo. Quando vai ser obrigatório? Quando eu inverter a ordem. Quando eu pegar essa oração e trocar de lugar. Olha, quando o sinal tocar, agora a minha vírgula é obrigatória. Por quê? Para marcar que eu desloquei alguém. Este cara aqui não era a minha oração subordinada? Oração subordinada é na ordem direta depois da oração principal. E agora eu coloco a minha oração principal. Os alunos saíram felizes. Não ficaram, né? Eu tinha colocado. Ficaram felizes. Ponto.
Então, eu desloquei, vírgula. E vai ser um parzinho de vírgulas. E vai ser um parzinho de vírgulas quando eu colocar no meio. Quando o sinal tocar. Parzinho de vírgulas. Então, é um parzinho de vírgulas, isso aqui é letra maiúscula. É um parzinho de vírgulas quando estiver no meio. Por quê? Eu não posso pôr uma só. Lembra? Sujeito, verbo, complemento. Então, não pode ser apenas uma. Tem que ser duas. Beleza? Ah, voltei para cá. Passei aqui a base da base, tá? Tem muito mais ainda para falar de pontuação de vírgula, mas aqui só para dar aquele gostinho para vocês. E com isso aqui, com esse macete do sujeito, verbo, complemento e separando por casinhas, vocês vão matar aí praticamente 99% da pontuação, tanto de prova quanto de redação, tá bom? Espero que tenha gostado. Deixem likes, compartilhem, façam esse canal bombar, que quanto mais bombar, mais eu trago aula para vocês. Porque daí eu sofro para gravar, me dá um trabalho para gravar, montar material. E aí no fim da aula vocês só olham assim, blau. Não, gente, pode fazer ter 1.000, 2.000, 10.000 visualizações para a gente conseguir trazer mais alunos para cá, mais pessoas ficarem boas na gramática e a prof ficar feliz, né? Porque tá doido só eu faço vocês brilharem e eu não vou brilhar? Porra, mete um holofote nessa prof aqui, tá bom? Um beijo e daqui uns dias a gente tá de volta.